E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar contando aí um pouquinho da minha história e como que eu meio que destruí minha carreira. Não destruí, mas vou explicar o contexto. Para quem não sabe, então, eu cresci no Brasil até os meus 9. Depois dos 9 anos eu fui para o Japão. E aí dos 9 anos até os meus 25 eu fiquei naquele vai e volta, Brasil e Japão, né? Eu fui para os Estados Unidos, para a Austrália também, fiz intercâmbio. E eu sou formado em ciência da computação. Para contextualizar um pouquinho, eu tive um mentor, foi o meu mentor que me ajudou na área de TI. Né, ele trabalhava para a Rakuten, ele tinha dois empregos, então ele tinha uma mentalidade bem tipo do jovem tranquilão, né? Quanto mais trabalhar, melhor e ganhar mais. Então ele queria se aposentar com 33, ele estava com 30 na época, né? Como é que eu fui lá de cima, né? Eu ganhei um salário alto para um salário bem baixo, né? Então, o meu salário no Japão, na minha carreira ali, no auge, eu cheguei a ganhar. Claro que pessoas ganham mais do que isso, tá? Mas eu tava bem satisfeito com esse valor aí, que era 6 milhões de ienes anual. Vamos ver quanto que dá isso daí para real. Então, 6 milhões de ienes anuais dá 222 agora na moeda. Na época, acho que o ien tava mais valorizado, então tava valendo mais, né? Então aí dá quase numa média de uns 14 mil reais para mais, né? Eu tava ganhando por mês. Só que eu fiquei em depressão na época, eu morava em Tóquio. Então o Japão tem muitas coisas boas mesmo, é um ótimo país de se morar. Eu ainda não tinha conhecido a minha esposa e eu entrei em depressão. Então eu tava bem, estava muito perto de ter um burnout, então eu tava assim sobrecarregado. Só que assim, a empresa que eu tava era muito boa, né? Na QVC Japan, era uma empresa internacional, então uma cultura muito saudável. As empresas tradicionais japonesas são empresas assim que são difíceis, tá, de trabalhar. Elas são uma cultura bem rigorosa e não é muito prazerosa assim para estrangeiro trabalhar, né? Tanto que eles não são tão abertos assim para estrangeiro. E só que aí como eu entrei nessa e acontece, né? O Japão por ser um país de primeiro mundo assim, as pessoas são mais frias, né? E eu acabei entrando em depressão, tava muito solitário ali. E aí eu quis vir pro Brasil, né? Queria tentar algo novo, fazer algo novo. E tava insatisfeito, né? Por mais que tava ganhando bem, do que vale você ganhar dinheiro e tá sozinho, né? Do que adiantava eu, na minha cabeça eu tava pensando, o que adiantava eu ser bem sucedido e chegar em casa e não ter com quem eu compartilhar esse sucesso, né? Então, nada fazia sentido. E talvez você se identifique comigo, né, nessa parte, eu não sei. Ou talvez não, você vai achar que eu sou fraco ou um ingrato, né? Não tá dando valor, mas é isso que acontece, né? Algumas pessoas vão entender, outras vão me julgar. No meu caso ali, eu tava bem ruim, bem malzão, né? Então aí eu optei, até mesmo, eu queria desistir porque tava bem difícil, né? Tava ganhando bem e tal, mas é difícil, né? É uma carreira bem desafiadora que você tá sempre se sentindo para trás e que você tem que estar sempre aprendendo e aprendendo, né? Então você tem que realmente gostar. E apesar de eu gostar ali, eu tava me sentindo bem sobrecarregado, né? Aí eu quis me desafiar em coisas diferentes, queria, né, talvez até trocar de carreira, eu pensei. Daí eu vim pro Brasil, eu tinha um montante guardado, e aí eu cheguei aqui no Brasil, fiquei meio que sem saber o que fazer, se eu já começava talvez procurar emprego e ver como que era a cultura aqui, né? Mas eu me decepcionei, porque aqui a parte de contratação e também o mercado agora não tá ajudando, mas foi horrível. Eu não consegui uma entrevista, né? Então não tinha histórico aqui, eu não tinha nada, eu não tinha crédito. Meu nome, eu nunca tinha ganhado dinheiro no Brasil, né? Então eu não tinha carteira. Então tudo isso daí eu acho que também dificultou o processo seletivo para mim. Então eu apliquei para algumas vagas aí, só que aquele tal de GUP é muito ruim, meu Deus do céu. Eu não consegui nada. Aí eu meio que desanimei, e aí eu quis. Tava procurando serviço na região que eu moro, também não tinha nada, não achava nada. Eu mandava meu currículo, as pessoas falavam que meu currículo era bom, né? Porque tinha empresa internacional, falava 3 idiomas e tal, mas enfim, nenhuma empresa queria me contratar aqui na região, porque também não tinha porte, né? Onde eu moro aqui é uma cidade bem pequena. E aí, enfim, eu não consegui emprego. E aí, o meu dinheirinho foi acabando, né? Eu fiquei um ano sem trabalhar. Só que nesse um ano que eu fiquei sem trabalhar, eu comecei a fazer o curso de bombeiro ali que tinha e eu me apaixonei também por um desafio bem diferente, né? Você arriscar a tua vida para salvar outro, né? Uma ironia, como eu tava precisando ser salvo, né? Que eu tava lá na minha depressão, vim para cá para salvar vidas alheias e me sentir melhor e eu consegui ali me recompor bem.
né? Foi ali no curso de bombeiro que eu conheci a minha esposa, né? Ela também é uma bombeira. E aí a gente se conhecemos ali, começamos a fazer os treinamentos e tal. Me apaixonei. E japonês é mais sistemático, né? Os brasileiros talvez não, mas como eu cresci no Japão e tenho, querendo ou não, tem uma influência muito grande do Japão dentro de mim. Eu já falei pra ela como que eu era e já, digamos, o certo na minha visão, né? Quis pedir ela em casamento e falei que queria passar o resto da minha vida. Enfim, valeu a pena eu ter jogado fora a minha carreira lá para ter conhecido a minha esposa aqui. Aí, procura, né? Eu cheguei até a trabalhar como socorrista, né? Como eu tinha o curso de bombeiro e eu era bombeiro. Então eu consegui, trabalhei de socorrista porque não tinha opção, né? Eu e minha esposa casamos. Aí eu fui trabalhar de socorrista, daí meu dinheirinho foi acabando, compramos um carro para poder se locomover e tal. É aquela história, quando um casal se junta, ele começa a construir as coisas junto, né? Então é muito gasto. E aí não tinha opção, fui trabalhar de socorrista. Aí eu consegui um emprego na empresa de agricultura, né? Uma empresa que está crescendo bastante aqui, eles estão abrindo várias filiais. E aí eles precisavam de um gestor de TI. E aí foi onde eu agarrei ali essa chance, né? E poder estar se reerguendo um pouquinho aqui no Brasil, né? Só que assim, o Brasil sempre vai ser essa luta, eu acho, né? E eu nunca tinha tido essa realidade, nunca tinha encontrado pessoas que estão sempre passando no vermelho, né? Minha realidade era outra, eu vivia bem tranquilo lá no Japão, eu via as pessoas comprando sempre do melhor iPhone, sempre o que elas queriam elas compravam, nunca via pessoa assim passando aquele aperto e perrengue, né? E aqui parece que tá todo mundo sempre assim, né? Mas foi assim que eu saí de um salário, de um teto altíssimo, né? E fui para um teto baixo. Queria compartilhar com vocês aí. Agora tô com essa meta aí de estar levando a minha esposa assim que sair o visto dela, né? E a gente vai estar indo pro Japão e eu quero também estar mostrando aqui pra vocês essa jornada aí. Beleza? Obrigado por assistirem. Valeu, até a próxima. Estamos juntos. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。